Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. A palavra de Deus, aleluia, ela vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, quando eu olho para Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, eu começo a entender agora, aleluia, o escritor agora, o autor, ele vai estar dando uma resposta. Mas uma resposta para quem? Nós voltamos um pouquinho para Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo de número 7, nós encontramos um homem, aleluia, que tinha conhecimento da lei de Deus, um homem, aleluia, que ele sabia quem era Deus, um homem, aleluia, que ele sabia das Escrituras, um homem, aleluia, que ele sabia tudo, tinha a essência de um verdadeiro cristão. Só que agora esse homem está com uma dor no coração. Agora esse homem, aleluia, ele olha para dentro dele mesmo, ele começa a fazer uma auto-reflexão, e esse homem, aleluia, ele vai clamar, aleluia, louvado seja teu santo nome, Pai. Ele vai falar ali agora com ele mesmo, no versículo de número 24: miserável homem que sou, aleluia, Jesus, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos e amados irmãos, nós olhamos para Romanos capítulo de número 7, nós vemos um homem agora, numa briga interna. Ele, aleluia, começa ali, aleluia, a brigar com ele mesmo, porque ele conhece toda a lei de Deus, aleluia. Só que esse homem agora se encontra inclinando-se à vontade da carne, aleluia. Esse homem sabe quem é Deus, só que agora a vontade dele é se inclinar para o seu eu interior, para o seu eu material, aleluia. Só que agora, queridos e amados irmãos, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Quando nós entramos no Romanos capítulo de número 8, aleluia, nós encontramos, aleluia, o apóstolo Paulo dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Queridos e amados irmãos, ao ser indagado, aleluia, pelo personagem de Romanos capítulo de número 7, quem livraria ele, aleluia, da morte? Quem que livraria ele, aleluia, do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo aponta para um que morreu na cruz do Calvário. Comandará Senhor, refaça. O apóstolo Paulo apresenta agora Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me livrar, aleluia, do poder desta morte, para te livrar do poder desta morte, para nos livrar do poder desta morte. Comandará Senhor, refaça tu é. Aleluia, Jesus. No versículo de número 25 encontramos este homem dando graças a Jesus, aleluia. Ele dá graças a Jesus, aleluia, que é aquele que vai livrar ele da condenação. Só que agora entra, aleluia, um outro questionamento na vida desse homem, o qual o apóstolo Paulo tem que desenrolar, aleluia, no capítulo de número 8. Quando entra esse questionamento agora: como eu sei que eu não vou ser condenado? Quem que vai falar para mim que eu não serei condenado? Como eu vou saber? Aleluia. Ele já sabe sobre as Escrituras, aleluia. Só que agora o apóstolo Paulo vai apresentar Jesus Cristo, aleluia, como aquele que subiu aos céus, e quando ele sobe aos céus, quem desce é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Comandará Senhor, refastuede, comandará-se. Louvado seja teu nome, Pai. O apóstolo Paulo agora vai nos dizer sobre a importância de buscarmos, de sermos habitados pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque a palavra vem de Deus. A palavra, aleluia, como já foi dito hoje, aleluia, quem, aleluia, nos revela é o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Só que quem, aleluia, aplica ela em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Não adianta tentar viver como um homem de Romanos 7, vivendo, lendo a palavra de Deus, leio, escuto pregação, se o Espírito comandará, Senhor, se o Espírito Santo de Deus não aplica essa palavra em mim, comandará, a obra foi feita por Jesus Cristo, só que quem aplica ela em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Pai. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer agora, aleluia,
que esse Espírito Santo que habita em nós, aleluia. Versículo de número 12, irmãos. A palavra vai dizer: de maneira que, irmãos, não somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Queridos e amados irmãos, quando nós não éramos habitados com o Espírito Santo, quando, aleluia, não era aplicada a lei em nossa vida, através do Espírito Santo, aleluia, nós vivíamos devedores à carne. Tudo que a carne pedia, nós fazia. Tudo que a nossa carne gritava, nós corríamos para atendê-la, aleluia. Só que a partir do momento que somos habitados pelo Santo Espírito de Deus, é aplicada a palavra, aleluia. A palavra da Bíblia é aplicada em nossa vida, em nosso ser. E a partir de agora, não somos devedores à carne, aleluia. A carne pode até apontar para você e tentar te cobrar de alguma coisa. Só que nessa noite, você que é habitado pelo Espírito Santo, aponta para o seu eu, aleluia, antigo, para a tua carne e fala: eu não devo mais nada para você. O que eu devia foi pago lá na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. O que eu devia foi crucificado lá na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Quantas as vezes, aleluia, a carne tem gritado no seu coração, a carne, aleluia, tem tentado te corromper, aleluia, tem tentado te levar para outro caminho, aleluia. Só que você que é habitado pelo Espírito Santo e com a certeza disso, fala não para a carne, porque você habita o Espírito Santo de Deus, aquele que aplica a santa palavra de Deus na tua vida. Aleluia, Jesus. Por mais, aleluia, que muitas das vezes nós falhamos, nós não somos perfeitos, presbítero Lucas. Por mais que muitas das vezes, aleluia, a nossa tendência às vezes nos leva a inclinar a carne, aleluia. Só que quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, isso deixa de ser a nossa prática, aleluia. Nós deixamos o homem, aleluia, de Romanos capítulo de número 7 para trás. Isso deixa de ser a nossa prática, porque a nossa prática agora, aleluia, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A prática do velho homem ficou para trás, aleluia. Só que se todo dia nós tivermos, aleluia, a todo momento, que apontar para os céus e pedir: Deus, perdão por isso que eu fiz, dá mais um passinho, vai um pouquinho para frente, faz uma outra coisa, Deus, perdão por aquilo que eu fiz. Queridos e amados irmãos, revisa a tua vida se verdadeiramente você é habitado pelo Espírito Santo, porque quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus é aplicada em nossa vida, e ao pecado nós dizemos não. Por mais que a maioria das vezes somos tentados, e seremos, aleluia, até a volta de Jesus Cristo, até depois da volta, segundo a palavra de Deus, seremos tentados sim. Só que quando o Espírito habita em nós, nós não devemos toda hora ficar, aleluia, devedores à carne, pedindo perdão a Jesus todo momento, uma vez ou outra. Nós não somos perfeitos, só que a todo momento, aleluia, há algo de errado conosco se acontece isso, porque o Espírito Santo que habita em nós, aleluia, ele não permite que isso aconteça. Aleluia, Jesus. E a palavra vai continuar dizendo, aleluia, louvado seja teu santo nome, querido Pai do céu. Vai continuar dizendo assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Aleluia. E essa morte, aleluia, que ele vem dizendo, não é só espiritual, aquele que vive segundo a carne. Essa morte é a morte, aleluia, espiritual, carnal, é a perda da salvação. Se você vive segundo, aleluia, a carne pede, a carne manda, aleluia, sem dar lugar ao Espírito Santo, aleluia, infelizmente, aleluia, é a perdição que te espera. Mas se nessa noite você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, aleluia, se você deixar Ele te orientar, Ele te guiar, se as suas decisões, as suas vontades, aleluia, é guiada por Ele, aleluia, você certamente viverá. Erga as mãos aos céus e crê em Deus, aleluia. Seja grato a Deus, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Tenha a confirmação em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Jesus. E a palavra vai continuar dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus
Esses são filhos de Deus. Aleluia. Agora o Espírito Santo, aleluia, vai nos ensinar que se nós seguirmos, aleluia, dizendo não à carne e seguindo, aleluia, aplicando a palavra de Deus em nossa vida, nós podemos olhar para o céu e falar: Pai, aleluia. Meu Deus. Porque Ele confirma em nosso coração que somos filhos de Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele vai confirmar, aleluia, que nós somos agora guiados, que o nosso próximo passo, que o nosso amanhã, aleluia, que o nosso, aleluia, nossa próxima missão, o que nós formos fazer é guiado pelo Espírito Santo, aleluia. E nós podemos confirmar isto através da nossa vida. Nós podemos fazer uma auto-reflexão e confirmarmos que somos guiados pelo Espírito Santo e somos filhos de Deus. Um Deus que quando você olha e fala Pai, aleluia, Ele não tem, aleluia, impedimentos e barreiras, aleluia, para não te escutar como filho. Por mais que muitas das vezes Ele tenha que te falar não, mas Ele te responde e não te deixa sem resposta. Comandaragassou, refastuide, rebias. E a palavra vai dizer que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar aleluia, em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aleluia, Jesus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, aleluia, nós agora somos adotados como cordeiros de Cristo. Primeiro foi Cristo, aleluia, mas quando nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, a confirmação que Ele é nosso Pai agora está em nosso coração. E a palavra de Deus vai dizer que você não deve, aleluia, viver inclinado para o seu eu anterior. Você não deve ter a sua vida inclinada, aleluia, para aquele homem antigo que você era, porque agora você é nova criatura, porque agora você conhece as Escrituras, tem ela aplicada pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, aleluia. E agora, aleluia, por mais que a carne, aleluia, muitas das vezes vai tentar apontar para você e te levar, aleluia, na onde você estava, para quem você era, aleluia, ao Espírito Santo de Deus, comandará, Senhor, refaz, que aponta agora para a tua carne e diz: para, você está crucificada, aleluia, Jesus. Alguém derramou sangue, foi pago o preço de sangue, aleluia, pela tua vida. Não dê ouvidos para a carne. Você agora é habitado pelo Espírito Santo e Ele confirma isso, aleluia. Quando você nega os teus desejos, quando você nega a tua consciência, quando você nega a tua vontade, aleluia, é Ele quem confirma isso na tua vida, aleluia. Comandará, Senhor, refaz. A cada vez que você nega a tua vontade da carne, é o Espírito que grita dentro de você, aleluia, não para a carne. E repreende em nome de Jesus, aleluia, Jesus. Deus na terra. E a palavra vai dizer, irmãos, no versículo, quando eu estava lendo, eu achei o mais bonito. E o mesmo Espírito, aleluia, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Até agora você teve que olhar para dentro de você e fazer uma confirmação. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só que agora tem um Espírito de Deus, aleluia. Sabe aquele dia que você está triste? Sabe aquele dia que você não consegue abrir a tua boca? Sabe aquele dia, aleluia, que você deseja a morte sobre a tua vida, aleluia? Sabe aquele dia que você não consegue nem orar, nem abrir a tua boca, nem falar com Deus, nem ler uma palavra, aleluia? Comandaragassou, refasto, ide, rebias. Agora você não precisa, aleluia, olhar para dentro de você, porque há um Espírito de Deus testificando com o teu Espírito, te dizendo: calma. Comandaragassou, refastuíde, há um Espírito de Deus, aleluia, testificando com o teu Espírito, te dizendo: vai ficar tudo bem, aleluia. Comandaragassou, nós passaremos por isso junto, aleluia. Se levante, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, aleluia. Me derrebe, acha, comandará, Senhor, refastuê, aleluia. E essa é a principal confirmação daqueles que são habitados pelo Espírito Santo, aleluia. Naqueles dias que você está triste, você não vai para uma rede social desabafar.
É o Santo Espírito de Deus que te coloca de pé. É o Santo Espírito de Deus que testifica, aleluia, com o teu Espírito e te colocou de pé para estar aqui no meio de poucos, sim, mas você está aqui porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Comandará gassou, refastuí, derrebiaste, comandará. Aleluia, Jesus. Deus na terra. Louvado seja teu nome, Pai. O homem de Romanos 7 ficou para trás. Você agora é uma nova pessoa, aleluia. Você agora é um ser habitado pelo Espírito Santo, aleluia. Que tem a palavra aplicada por Ele, aleluia, Jesus. E é dessa forma que nós seguiremos, buscando cada dia mais, aleluia, este Espírito Santo de Deus, aleluia, nos ajudando a caminharmos mesmo em dias difíceis para a honra e para a glória de Deus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.